Tá tudo bem, então, vou esquentei minha cabeça, não. Teste de paciência e resignação. Imaginou você pegar o ônibus está errado? Ai, soltei. E ó, quando chego no ponto, estou eu e um rapaz. Daqui a pouco chega um monte de menino de rua ainda. Mas aí tudo bem, que o rapaz fechou a cara. A melhor coisa que eu vou fazer é fechar minha cara também. Eles ficaram com medo da gente. Ai, eles não têm medo Olha de cara que final feia, de não, dia. Fran. Hein? Eles não têm medo de cara feia, não, hein? Acho que eu não sei quem era mais feio, o cara. Bom, já iniciou a gravação. Jorge vai ler? Pode ser. E quem vai fazer a prece? Pode ser. Tá. Está transferindo, eu abri uma página aqui. Vamos ver o que vai rolar aqui. Produzirmos. Não, produzirmos não é. Produzimos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus. João 15, versículo 4. Produzimos. Tudo o que é alguma coisa produz algo. Elementos considerados desprezíveis estão fazendo isso ou aquilo. Pedras produzem aspereza. Espinhos produzem lacerações. Lama produz sujidade. Martelo produz golpes. Entretanto, se produzimos para o bem esses mesmos recursos em nossas mãos, vem-se promovido a instrumentos valiosos, enquanto pedras ajudam nas construções, espinhos de natureza técnica podem colaborar no serviço cirúrgico, lama devidamente tratada é terra de sementeira, martelo controlado é auxiliar para este modo. Cada criatura desse modo produz conforme os agentes em que se inspira. Os seres mais lastimáveis, ainda que não queiram, estão produzindo sempre. O delinquente produz desequilíbrio. O viciado produz o desregramento. O preguiçoso produz miséria. O pessimista produz desânimo. Onde estiveres, estás produzindo de acordo com as influências a que afeiçoas e atuando mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam ao teu modo de ser. Todos produzimos inevitavelmente. Aprendizes do Evangelho na escola espírita cristã, recordemos, pois, a lição do Cristo. Permanecerei convosco se permanecerdes em mim. Senhor, a vossa misericórdia seja para com todos nós, principalmente nós, conhecedores da verdade. Nós te agradecemos pela inspiração e que essa mensagem cale fundo em nós. É uma advertência para nós que há de longo período, todos nós, muitos de nós, espiritistas, conhecedores da verdade, mas ainda prevaricamos. E rogamos forças, melhor discernimento e coragem para o enfrentamento.
das tribulações, quaisquer que elas sejam de nossas vidas. Pois a todo instante as provas chegam diante das expiações naturais do dia a dia. E rogo forças, a energia e o vigor para todos nós. E aqueles irmãos que não puderem comparecer para o estudo da noite, sejam estes envolvidos com muito carinho. As entidades necessitadas, sofridas, que nos escutam, que possam ser envolvidas também, de que natureza for. Graças a Deus. Vamos por aberta a nossa reunião, estudo. Na noite de hoje, graças a Deus. A mensagem é forte, hein? O conselheiro se materializou aí. Boa noite, conselheiro. Boa noite, Afrânio, Jorge, Elisa. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Hoje nós estamos no Evangelho, capítulo 24, item 5, né, Elisa? Não, item 4. Está no meio dele ainda. É. Meu marcador está no item 4. É porque nós paramos para ler alguma coisa. Aí ficamos parados aqui. Não, nós estamos no item 5, perdão. É que eu estava olhando com a folha, está na outra. É, isso aí. Bom, então vamos lá. Aí eu vou. Já eu volto. Item 5, então, né? Aqui. O estudo de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, no item 5. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. Elas mantêm de reserva e não sob o alqueire. Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre se ocultam no vulgo com o intento de o dominar. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Mas, ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo-se tornado adulto, o vulgo entendeu de penetrar o fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. É uma coisa, né? Aqui fala uma coisa muito interessante, né? Toda essa proporção, né? Que é o que, né, de acordo que a gente vai recebendo, né? Tem muita coisa que a gente realmente não tem condições. A gente lembra daquela página do Missionário da Luz, naquele livro, em que o André Luiz pergunta ao Apuleio, né, como se materializa o feto no ventre da mãe, e o Apuleio fala, tem certas coisas, André, que a gente não pode responder. Vocês poderiam ter uma interpretação, né, diferente do que a gente está falando, quer dizer, mesmo com tudo que nos é passado, muita coisa nós ainda não temos condições de saber. E isso é de acordo com o nível, né, digamos, evolutivo, intelectual de cada um. À medida que a gente vai tendo condições de receber mais, nós vamos recebendo mais. A luz demais deslumbra, né? Nós não vamos conseguir enxergar. Mas tem muita gente que está falando aqui, né? Esses que estão já com o intelecto mais desenvolvido, mas os sentimentos não, né? Se aproveitam. Se aproveitam daqueles que ainda estão, né, começando,
a entender alguma coisa, nos domina. Qual o melhor método de se dominar? O medo. A Bíblia é a palavra de Deus. Se você não fizer aquilo que está lá, Deus, a mão de Deus é pesada, etc. Eles mesmos não fazem, quem fala isso. Passa isso dos outros. Não é amar a Deus, é temer a Deus. E assim por diante, os mistérios, da Santíssima Trindade, os mistérios daqui, os mistérios de lá. Que está falando aqui, todo mundo intelectualmente também está evoluindo. Está chegando a hora que ninguém vai mais aguentar isso. Já tem muita gente muita gente que já está começando a raciocinar, a pensar. Tem muita gente que ainda que não, realmente. Mas dentro desses, alguns já estão começando a ver que está faltando algo. Está faltando algo. Mas eu acho também, Afrânio, não precisa... Se você não quer acreditar em Deus, não acredita, mas tenha caráter, né? A questão de caráter. Né? Não precisa acreditar em Deus. Você não quer acreditar em Deus, você não acredita, mas leva uma vida com caráter, né? Não engana ninguém, não faça o que é errado, né? Não precisa acreditar em Deus, mas pelo menos seja uma pessoa, não um cachorro doente, né? Acho que pelo menos isso. O problema com isso é que a gente sempre brinca com o índio que descobriu o McDonald's e a Coca-Cola, né? Esse que é o grande problema. Né? Como ela diz, a luz demais deslumbra, quer dizer, o conhecimento também demais deslumbra. Aí a pessoa sabe tudo isso, mas quer dominar, é a questão do domínio. Né? É porque você vê, é uma coisa assim, bem, sem entrar em política, mas porque vamos tomar conta da família, porque estão acabando com a família, E geralmente quem falava isso era casado 4, 5, 6 vezes, né? Tinha 300 filhos, 200 mil mulheres, e fica falando da família, cuidar da família. Deixa que da minha família eu cuido, né? Tenha caráter, tenha respeito, né? Olhe para o próximo sem olhar pelo tamanho, pela cor, pela sexualidade, né? Tenha caráter, só caráter. Da minha família eu cuido, mas tenha caráter. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Porque levanta muito a bandeira de Deus, a gente só vê coisa errada. Quando o cara levanta muito a bandeira de Deus, a gente procura ali, não precisa procurar muito, não. Cava um pouquinho ali que você só vê coisa errada. Boa noite, senhor Roberto. O senhor chegou, a gente nem falou com o senhor. Boa noite a todos. Boa noite de paz para todos nós. Todos nós. Vamos lá, Elisa. Não podem existir mistérios absolutos. E Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. E tem gente que pensa que fica com raiva quando a gente fala que nós somos crianças, espirituais. Então nós estamos no nevoeiro, gente, não dá para enxergar muita coisa, não. Nós estamos realmente, o nosso estado é esse. Ninguém está aqui por um acaso, né? Mas, não precisa, a gente está vendo aqui negócio de mundos mais adiantados, mas quando a gente fala assim, por exemplo, no livro o Obreiros, aquele capítulo famoso, capítulo 3, quando a gente vê o Asclépios, a gente nem imagina, o próprio escritor lá fala para o André Luiz, ele vive de um modo que a gente nem imagina. Eu não consigo nem falar para direito, é inimaginável, é isso mesmo? Inimaginável para nós. Não tem mais forma, não tem mais isso, não tem mais aquilo. Lá em Júpiter não, hein? Quer ir para Júpiter, é candidato para ir para Júpiter. Então a gente vê que tem muita coisa para a gente aprender. Mas não existe mistérios. Existe a ignorância daquele momento. Tá?
E às vezes a gente tem que ser, né, eles nos mantêm realmente ignorantes em relação àquilo que nós não temos a condição de receber essa luz, receber esses conhecimentos. É isso? Alguém quer falar? Eu gostaria, deixa eu só, eu estou lembrando aqui de uma palestra isso roda também na rede social, o sinal jogaram no grupo lá, no grupo não, aqui no meu Zap, e apareceu isso no Facebook. Se eu não me engano, alguém escreveu o dia de Shabat, uma coisa assim. Eu não entendo muito bem essa linguagem. Então, mais ou menos, eu lembro isso há muito tempo, ele comentando. Olha como, aqui está escrito assim, não pode existir mistério absoluto. Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que venha a ser conhecido. Né? Então, como nós somos tão assim, obtusos, as nossas ideias tão presas aos interesses imediatos, né? É o que a conselheira estava comentando aí, ó, o problema do caráter. Então, ninguém joga as verdades para a gente. E ela fica muito, assim, obliterada, presa. Enfim. Resumindo, o Haroldo diz o seguinte, que um dia de Deus é 1000 anos. Ele coloca isso. Então, fazendo contas, uma semana, não está lá no velho, que Deus fez a terra, primeiro dia fez isso, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, descansou. Então, de cada 6 dias, é um milênio. Um milênio, então dá 6.000 anos. E descansamos no sétimo. Então, o pessoal que está... Isso aí está ligado aos trabalhadores da última hora. Então, o pessoal, que mesmo inteligente, o pessoal tem uma inteligência de montão alta, para dedéu, mas falta o caráter. E gera todo esse cisma que a gente encontra. Pois é. Então, mesmo que essa criatura tenha... Aí a palavra do Haroldo, que eu entendi. Ele fez as contas lá, que de 2000, quer dizer, de 2057 até 2000, aí sou eu que estou falando agora, até 2857, pensando que Jesus disse, de 1000 passará, de 2000 não passará, de 2857 é o 7º mais 1000 anos, que é o descanso, que é a área regenerativa. Os espíritos que vão ficar nesse período que nós estamos vivendo agora, tá? Que vai se estender até 2857, quem não fizer o dever de casa plenamente, nesse período, adeus viola, põe a bagagem no saco e vai voar para outro campo. Mas é interessante, para finalizar, você está rindo aí, né? Para finalizar... Nibiru. Eu ouvi falar de Nibiru. Eu sei lá, você já ouviu falar, né? Alguma coisinha que vai passar por aí. Mas o que eu estou comentando só, que ele falou da época da palestra, que eu não me lembro quando foi isso, você deve saber, que são 42 anos que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, eu acho que ele trabalhou com cálculos quiméricos. Ele mesmo diz, mas ele falou, são dentro dos cálculos, os 42 anos últimos, porque perguntaram ao Chico, quando começa? O Chico, mais ou menos. O Chico não deu a data exata. Se é antes ou depois. Né? A regeneração. Ele disse, mais ou menos 2057. Então, o Haroldo trabalhou também numa linguagem de termos, 42 anos. Se o espírito fizer por onde, obviamente, aí ele tem, é a questão do trabalho, a questão do caráter, do desejo de se renovar, de modificar, né? E nada que está oculto vai permanecer oculto, vai ter que vir tudo à lona, tudo à tona, né? Para a gente poder, né, saber da verdade. Agora,
a gente tem que raciocinar também, né? Pensar direitinho aí. Se não fizermos, desculpa aí. Fica Nibiru. Nibiru. É o planeta andarilho, ele anda de mochila nas costas, tá? Que nem naquele movimento hippie antigamente. Bom, vamos lá, Elisa. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Então, vamos lá, Elisa. Item 6. Pergunta: que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido se lhe conservava impenetrável? É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes, de certo modo abstratas, da sua doutrina. Mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo o que disse a respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Assim devia ser, porque era... Bom, fala. Jesus é bem direto certas horas. É bem claro, não tem negócio de parábola, não. Principalmente quando, por exemplo, como ele vai lidar com os fariseus. Não há parábola ali, não. Hipócritas, raça de víboras, túmulos caiados, beleza por fora, branco por fora, podridão por dentro, etc. Ele trata mesmo, ele é rígido. Quando ele cura alguém, vá e não tornes a pecar. Tá? Ele não está cobrando nada que a pessoa tenha feito atrás. Ele está dando nova oportunidade da pessoa se regenerar, começar a recomeçar. Jesus, nesse ponto aí, ele é bem claro mesmo. Por que a parábola? A parábola ficou justamente para quê? Para o crescimento nosso, tá? Da humanidade, para alcançar o sentido mais profundo delas. Mas vamos lá. Alguém quer comentar? Se ninguém for falar, eu falo. Então fala. Pode. Porque, olha só, mesmo com... Quer dizer, ele falava para o ambiente rural, né? Para o povo da época ali, aquele grupo ali onde ele estava, que a cultura do povo era muito precária. Né? Mas vamos puxar para nós hoje. Hoje, quando a gente mergulha, a interpretação nossa, às vezes, é toda furada. Toda furada. Porque se a gente for lá no capítulo 11, né? Deixa eu ver aqui. Capítulo 11, está aqui. O reino do céu é comparável a um rei que tomou as contas dos seus servidores. Qual é o nome dessa parábola aqui? O mandamento maior, amar o próximo como a si mesmo. Parábola dos credores e dos devedores. Então, depois o cidadão ele coloca, porque essa parábola aqui, ela trata de reencarnação. E fala olha como ela está bem miscigenada. Ora fala da ambiência espiritual, ora fala da vida material. Eu sei que teve o dedo aí de São Jerônimo ou de outros que na tradução cometeram algum equívoco, né? Ou mal intencionado, não por São Jerônimo, mas por outros. Tá? Para tentar, mas o Kardec botou na íntegra isso aí. É bom, é isso que é interessante, que a gente mergulhe para raciocinar e interpretar essa questão da ONU. É isso que é o que eu entendo. Porque se a gente for ler na íntegra, Jesus, ele quando falava, o que vós quereríeis, né? Que é uma coisa impressionante. Deixa eu voltar lá no 11 de novo, vou voltar no 11. Olha só como é que é difícil. E se a gente não parar para pensar, ó, fazei aos homens tudo o que queirais que ele vos faça. Olha, se eu pegar o pé da letra aqui, olha, ele quer me bater, eu vou bater nele. Mas, na verdade, não é isso que ele quis dizer. Isso, eu estava pesquisando isso, está lá no subjuntivo negativo do imperativo. Para pensar isso. Mas nós estamos acostumados com isso. Só a Elisa, que deve ser professora. Eu não estou. Então, a maioria de nós não estamos. Por isso que nós não entendemos. É isso que aqui está. E o que o nosso irmão aqui, desse item 6, que deve ser o Kardec, que é uma linguagem lá em cima. Desculpa, é isso só. Não falo mais não. O capítulo 24 foi feito todo por Kardec, tanto só que não Kardec. Tem instruções dos espíritos, só o Kardec. Só o Kardec.
São Kardec, capítulo 24. Vamos lá, Alice? Assim devia ser, porque era regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, apenas aos discípulos desenvolvia o seu pensamento, por serem eles mais adiantados, moral e intelectualmente. Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí o haver dito: aos que já têm, ainda mais se dará. Nós comentamos na semana passada sobre essa questão. Em relação havia o modo de falar para o povão, né? Não podia se aprofundar muito. Havia um modo de falar, né? Ensinar seus discípulos. Tá? E quando eles chegaram já a um certo estágio, que vai ser chamado de apóstolos, né? Eles já compreendiam com mais profundidade o que Jesus queria falar. Né? Aí o que está falando aqui, os que já têm, quer dizer, já tem o conhecimento, não pode dar mais, tem luz, já pode dar mais luz. Já pode exigir mais também, né? Porque luz é responsabilidade. É uma coisa muito séria. E a ignorância é atenuante. A luz é responsabilidade pura. Fala, João. Na sexta agora, o Roberto até que comentou a respeito do Paulo. Estava comentando lá, né, da sua mudança de certas condutas, que ele foi para um lado, foi para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, para depois chegar. Eu não lembro na íntegra, mas foi comentado, é esse detalhe aqui. E ele, Paulo, não era ignorante, não. Ele conhecia as coisas. E o que mais o incomodava era o conhecimento quando estava vivo, né, antes de matá-lo, do Estevão. Era o que mais lhe incomodava. Esse é o X do problema. Mas quando ele, logo no comecinho, quando ele tentou seguir o cristianismo e com as mesmas práticas, alguém disse: opa, tira esse camarada daí e joga ele lá para onde? Bota ele dentro de um cesto e manda embora. Exato. Vai lá para o deserto, vai pensar primeiro, vai se reciclar. Então, é isso. Vai humildar-se, vou usar essa expressão, né? E é nós. E a cada existência, eu estava lendo o nosso lar, acho que é o capítulo 12, está lá. Né? O pessoal quer chegar à união divina, ao ministério, só 4 só. Só 4 leva muito tempo. Eles falam 10 anos de treinamento na coluna solar. Se a gente der um espirro, aqui nós estamos trabalhando, mantendo o pensamento, piriri, pororó, pururu, piriri, pororó, pururu, piriri, pororó, pururu, e de repente eu começo. Esse piriri, pororó, pururu não está certo. Vem logo o povão em cima. Por que você pensou isso? Você está numa ambiência que o pensamento é diferenciado. Está lá. Eu falei, meu Deus. Né? E esse povo aí, que quer acertar, ele coloca, quem quer fugir da reencarnação, não tem outro jeito. Se você quer chegar mais acima, tem que voltar. O caso Asclepio que você falou. Ele quer ir, não quer, para Júpiter? Tá esse momento de migração aí. Tem. E o pessoal de Júpiter quer ir para, como é que é, Hércules, a constelação, dirigir a constelação de Hércules. O Sol. Do Sol para Hércules. Para o Sol, né? Então, para você ver, né? Não eu já andei estudando o trajeto, viu, Jorge? Já andei estudando as estradas, as placas, os atalhos. Já tem aí o GPS? Estou aqui, só de olho. Fabricando. É por isso que tem um nevoeiro que não está me deixando ver direito. Esse que é o problema. Desculpa aí. Eu vou parar aqui. Alguém quer falar mais aí? Então vamos embora, viu? Nevoeiro, você está enxergando muito bem neles, não tem nevoeiro na tua frente não, né? Não. Aí você me ensina o caminho, tá? Tá. Entretanto, mesmo com os apóstolos,
conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa inteligência ficava reservada a ulteriores tempos. Foram esses... Kardec já estava usando a palavra apóstolos aqui. Deu para entender? Mesmo com os apóstolos que já estavam, tá, com uma certa situação, muita coisa ficou para frente. Tá? Vamos lá. Foram esses pontos que deram ensejo a tão diversas interpretações, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, revelassem as novas leis da natureza, que lhes tornaram perceptível o verdadeiro sentido. A ciência veio por fatos materiais. Tirar todo aquele negócio, né, a Terra girar, o Sol, a Terra ser o centro de tudo, e vai por aí. Nenhuma coisa que a gente sabe que a ciência realmente provou por A e B, fatos comprovados, que não era nada disso. Tá? E o outro lance, quando entra o espiritismo, a ciência espírita. Tá? A gente tem que sempre falar isso, a ciência é espírita, porque a ciência espírita vai nos mostrar o quanto o outro mundo e como nós vivemos em total conjugação com esse outro mundo. Nós somos parte dele, só estamos reencarnados aqui. Nós somos dele, só estamos aqui como uma escola, né? Um aprendizado, etc. Então, novas leis surgiram aí para a gente. E a principal, tá, é reencarnação. Sem a reencarnação, futuramente a ciência vai ter que se render a isso, porque é lei da natureza. Na invenção da doutrina espírita, na invenção do hinduísmo, na invenção de várias outras seitas, religiões, doutrinas espiritualistas, não. É uma realidade. Quando também a ciência alcançar esse ponto, que vai se tornar um fato, né, bem comentado, aí sim, realmente acabou esse véu aí. Tá? Novos véus vão surgir para a gente também no futuro e levantando. Tá? É isso que ficou ainda reservado. Os apóstolos até hoje, de hoje ainda há algum tempo outras coisas aí, mas para algum tempo aí a gente... Quando todo mundo se colocar na cabeça a palavra reencarnação, que é difícil acreditar, porque nós já falamos várias vezes, sem conhecer os mecanismos não é fácil acreditar. Mas quando acreditar, o planeta muda. Porque nós vamos conhecer a famosa coisa que o espiritismo que traz, não é a ciência comum, é a ciência espírita, lei de causa e efeito. A gente vai falar aí na rua do Estado Popular que se faz é que se paga. Mas a pessoa vive 100 anos vivendo do bom, do melhor, curtindo, mandando, etc. E não paga, né, enganando os outros, roubando, etc. Vamos lá. E aí? Cadê fulano? Morreu. E aí? Pagou alguma coisa? Ah, tá lá no inferno. A doutrina espírita nos traz que não é bem assim. Nos mostrou essas novas leis que regem tudo. Né? Nos mostrou como funcionam as leis divinas, além das leis do homem. Né? Vamos lá? Item 7. O Espiritismo hoje projeta a luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente, com admirável prudência, se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Só uma coisinha, Só uma coisa. Série André Luiz. Emmanuel. Divaldo Joano. Raul Teixeira. Dona Ivone e outros mais, só tem alguns nomes. Vê que mesmo para a gente, Kardec trouxe bem completo, sim. Mas quem começou a diluir isso para a gente entender, né, que é um nível mais fácil para a gente compreender quem foram. É isso aí, os espíritos. E também, né, não é de uma vez, né?
com prudência, vão passando as informações. E que até hoje nós, tá, estamos recebendo informações, novas revelações, novos ensinamentos. É muita coisa para a gente conhecer, muita coisa mesmo. E o nosso nível, será que já está? Nós já estamos em condições de conhecer outras coisas? Temos que primeiro conhecer essas que nos têm chegado. Então, há essa prudência. A gente sabe que, principalmente a obra aí do Chico Xavier, né? Havia uma fiscalização rigorosa lá do alto, muito grande. Uma vez eu ouvi falar, né? Uma fofoca espírita aí, está no livro da Sueli Calda, né? As cartas que o... Taylor Caldas. Taylor. Não. Ah, não, a Sueli Caldas. É dela, acho que é dela, assim, um livro que ela traz as cartas que o Chico trocava. É dela. Com o Vantuil de Souza, de Freitas, desculpa, Vantuil de Freitas, que foi presidente da FEB durante 21 anos. E numa das cartas, o Chico fala para o Vantuil, na época do livro Missionários da Luz, tá? Aquela história do Apuleio que eu falei ainda há pouco aqui, tá lá no livro. O Emmanuel e o Dr. Bezerra foram chamados lá em cima, mandaram o André parar a obra, ficaram uma semana lá em cima para depois vir com novas resoluções através, né, do que estava escrito ali e o que não estava. Quer dizer, esse nosso Capuleiro fala, não podemos escrever isso, foi ordens lá do alto. Tá? Isso aí é o Chico quem fala para o Vantuil. Então, a fiscalização enorme que essa obra tinha para chegar até a gente, a prudência dos espíritos. Tem que chegar com muito, assim, de uma forma que a gente não criasse duplas, triplas interpretações. Ok? Alguém quer falar? Reiteradas vezes, os próprios espíritos, esses da obra mesmo do Chico, eles mesmos dizem isso, né? Porque o dia virá em que o homem da Terra, ou seja, fará pesquisas, né, a respeito. Eu não sei se é na Casa Mental ou se é Estudando o Cérebro. É o mesmo livro, né? Em que e eu acho também, no Mensageiro, lá o ministro, lá no começo, esqueço o nome daquele ministro, ele comenta que o homem da Terra vai, né, terá informações mediante as pesquisas. E hoje em dia, por exemplo, a área neurológica deu um avanço muito considerável, mas um avanço muito grande mesmo. Por quê? Se tratando de questões da área, né, da psiquiatria, psicologia, eu não sei, né, são vários ramos, né? Enfim. E esse pessoal aí veio um grupo muito bom, né, de criaturas nessa área do ramo da psiquiatria. Então, a neurologia vem trazendo muito contributo e pesquisas. E quase sempre essas pesquisas, ela vem, né, lá de fora. Chega aqui. Porque lá, em pesquisas, eles dão um banho. Mas, infelizmente, falta alguma coisa que ainda não conseguem entender. Como você falou da reencarnação, né? E eles ficam muito turbados quando chega em relação a essa questão. Vamos falar assim do corpo fluídico. Eles já estão muito encafifados, esse pessoal lá de fora. Eu lembro disso quando, lá no INCA, quando eu trabalhava, já tenho 5, 6 anos que eu estou aposentado, tem um aparelho PET-scan. PET-scan ficar no setor eu tinha acesso ali, porque eu injetava substâncias, né, para fazer tomografia, que são contrastes não iodados, né? Não se faz, no INCA não se faz contraste com iodo, porque algumas pacientes, um problema na minha mão parou. E depois mudaram. Eu descobri, fizeram, né, levantamento, fizeram análise lá e descobriram que foi do contraste. Não foi erro
do profissional e da profissional que estava junto, né? Enfim, no PET scan, quando injetam, né? Aí seria o profissional do setor lá, algum contraste que requer uma substância, eu vou falar substância, porque o nome é material radioativo. Aí eu não sei o nome, porque lá era muito fechado. E o PET scan faz um mapeamento. Então, eles não conseguiram ainda dar um nome específico. Por que essa pessoa está fazendo esse exame aqui? E que forma é essa que aparece aqui do lado? Que ogiva é essa? Ó, vai para libertação lá. Se você falar isso para ele, mostrar, ele não aceita. O que esferovoide fica mais ou menos nas regiões encefalocranianas? Bem que lá, o pessoal lá tem os problemas, né? Sim, do câncer. Mas muito câncer desses são provocados, né? Olha o caso da Margarida, que lá, quando ela foi lá para o terreiro, lá, o marido dela, desavisado, Saldanha ainda estava na raiva por causa do pai dela, que matou, deixou o filho, acho que o filho morreu na cadeia, se eu não me engano, por sinal até Jorge, né, o nome do filho de Saldanha. E o que ocorreu? Ele era um daqueles que trabalhavam e encontrou lá um anãozinho. Você citou aí o anão, que seria o quê? Aqueles anões lá ligados ao que nós estudamos na segunda-feira. Elementais, já um pouquinho mais avançados. Mais nós avançados um pouco. 535. Então, qual é o interesse deles? Né? Era uma namorada que ele prometeu para ele em determinado local. Não é isso? É o que está escrito lá. Então, para poder influenciar o médium para falar para o médico que era caso cirúrgico, queria matar a Margarida. Então, são essas coisas que a gente vê que nós espíritas, mesmo leigo no assunto da psicologia, da parapsicologia, sei lá do que for, né? Razoavelmente a gente tem já um conhecimento precário, mas da verdade absoluta, claro que não, né? Mas pelo menos a gente já sabe alguma coisa. Então, está no caminho. E esse pessoal, como diz os espíritos, o homem da Terra, por pesquisa, vai detectar isso. Então, deixa a gente aqui, né, seguir o nosso trajeto. É isso aí. Do Espírito Espírita tem uma contribuição enorme nessa área psicológica, tem vários, não tem só o Divaldo Joana, não. Tem um outro rapaz lá em Salvador também, poxa vida, não estou lembrando o nome dele, Adenauer Novaes. Olha, lá, não sei o que, Harmonia, lá, a fundação dele, tem livros maravilhosos também, que ele é psicólogo, tá, espírita. Poxa, tem livros muito bons mesmo. Quer dizer, não tem só eles, tem vários, né? Eu estou citando dois. O Dr. Robson Pinheiro, no início, ele escreveu alguns livros, um chamado A Crise de Adão. Né? A Crise de Adão também é um livro também de uma profundidade tremenda. E tudo, quer dizer, para leigos. Eu também não entendo muito, mas veio o livro, consigo. Né? Não sou eu. Tem uma noção, é muito legal. A ciência espírita aí, né, junto à ciência normal, né? Muito legal. Fran, me perdoe, só vou falar só um pedacinho de nada. Você vê, com esse pouco de conhecimento que nós temos, né, vamos admitir, atentem, por favor, olha a palavra, admitir. Evoluiu a óbito. Morremos na hora boa. Hora boa. Entenda, por favor. Tem a hora ruim e tem a hora boa. Na hora boa. Aí o povo vem, ó, ele leva. Então, esse conhecimento precário que a gente tem, como você acabou de falar aí, vai nos favorecer, porque lá em 1 hora, quando a gente participar de certa reunião, começa a migrar tudo para o consciente. Olha o avanço que a gente vai conquistar. Feliz aquele que empreende esforço, né, por vencer a si próprio. Alguém mais quer comentar alguma coisa?
Vamos lá, Elias. Só gradual e sucessivamente considerar as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Se a houvesse apresentado completa desde o primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas se teria ela mostrado acessível. Houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la, do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Repetindo, no caso dos livros que nós temos aí, tá? Foi para isso. Veio, não, a turma entendeu, e principalmente como ela veio para o Brasil, né? E o brasileiro, não só o brasileiro, o latino em geral, adora a novelinha, né? Por isso que eles colocaram os causos. Esses nossos livros são causos, são novelas. Mas novelas com uma profundidade enorme, né? Tanto da área da ciência espírita, como também da área moral, né? A área mostrando muita lei de causa e efeito. Então é isso aí, o que nós estamos comentando aqui, essa questão de, aos poucos, e chegando para a gente as informações. Né? Então, Leite. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se antes que apresentem outra. E aos acontecimentos o de preparar a aceitação dessa outra. É uma ideia, se ideia se propaga, vai acontecendo as coisas, os acontecimentos que vão preparando já para a nova ideia. É sucessivo isso aí. Sucessivo, muito legal. Né? Eles têm paciência para isso. Eu não sei se a gente teria. Vamos dar logo tudo para todo mundo aí. Quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, né? Problema dele. Ai. Bom, alguém mais quer comentar alguma coisa? O senhor Roberto está calado hoje. Não, estou só realmente prestando bastante atenção nos esclarecimentos. Estou tentando armazenar. É isso aí, Consuelo, está tudo bem? Tá tudo bem, tudo tranquilo. Só um adendo, né? Falou em psicologia, eu frequentei o CEOI, que é ali na Mapendi, né? O nome da rua, Mapendi, né? Alguns 4, 5 anos que eu ia lá nos estudos com a pô, o nome dela fugiu, a baixinha. Dalila. E Dalila. Eu esqueci, eu tinha que me lembrar da música, né? Da Dalila. E lá, eu nunca vi um lugar, centro espírita, não sei o Leão Denis, que é maior, né? Tanto psicólogo. Era muito. Quando você falava que não era psicólogo, o pessoal te olhava assim. Era muito psicólogo. Era impressionante mesmo. Começando pelo dirigente, que era o Bira Frontin, e a esposa, a Márcia, psicólogo. E é interessante que ele fala, eu e a Márcia, né, seguimos correntes diferentes. Ele era do Rogers. E ela era não sei da onde, não sei. Mas a maioria dos psicólogos, eles são espiritualistas. Espíritas é uma outra coisa. Mas a maioria deles são espiritualistas. É muito difícil você não achar... lógico que tem, né? Mas é muito difícil você conversar com um psicólogo que não seja, no mínimo, espiritualista. Porque não tem resposta para tudo, né? Tá? É verdade. Antigamente era dentista, não sei se dentista também continua, né, assim, envolvido nas tarefas espiritualistas. Eu sei que antigamente, eu me lembro da congregação de Paulo Cruz, que tinha em outros lugares ali, poxa, era dentista dele. Por que arrumar agora? Porque era barbeiro, cabeleireiro, porque eles estão ali na cabeça, cortando o cabelo, e vai fazendo a cabeça do povo, né? Os espiritualistas espíritas. Sabe da última? Bom, vamos lá, gente.
Vamos lá, Elisa. Não vais ter com os gentios. Item 8. Jesus enviou os seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide, antes, em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, nos lugares onde fordes. Pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Mateus capítulo 10, versículos de 5 a 7. Nós já falamos várias vezes aqui sobre isso, né? Primeira coisa que eu notei ali, né? Enviou seus 12 apóstolos. Eles já estavam preparados para o quê? Tá? Fala sobre isso, essa pregação aí. O reino dos céus está próximo. É interessante isso aí, né? O reino dos céus está próximo. Tá? Ou seja, para qualquer um, está próximo. Basta a gente vencer a barreira, tá? Que é interna nossa, né? São nossas imperfeições, nossas paixões, nossos vícios, que nós vamos chegar ao reino dos céus. Né? Cultivar as virtudes, etc. Ele está próximo. Acabou. Tá? O próprio Jesus, ele junto aos apóstolos, acabou com essa história de céu e inferno. Não, o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está dentro de vós. Dentro de cada um. Mas no meio aqui, que nós estamos falando do início e do final do 5 a 7 aqui desse. Não procurei os gentios, não entrei nas cidades dos samaritanos. Olha, o Paulo, não é Saulo, Paulo teve essa missão. Mas o Paulo, ele entrava nas cidades, ia primeiro nas sinagogas. Quem eram as sinagogas? No caso aqui, são as ovelhas perdidas de Israel. A casa das ovelhas perdidas de Israel. Porque eles saíram do centro, mas a ideia do Deus único, aquelas dos 10 mandamentos, são leis morais, etc. As próprias leis de Moisés, né, as outras 600 e poucas leis, né, além dos 10 mandamentos, eles tinham com eles. Era mais fácil para eles uma nova ideia. Seria isso, uma sequência. Tá? Mas só que essas sinagogas também havia gentios que se animavam, que gostaram do judaísmo. Tanto que alguns eram até circuncisados, né? Seguiam mesmo o judaísmo. Né? Então a gente vê como os apóstolos estavam também começando nisso aí, eles não estavam totalmente preparados para encarar o que Paulo encarou. Mas eles que abriram o caminho. Jesus aconselha isso. Procurar o lugar certo. Isso é até interessante. A gente vai botar hoje na doutrina espírita. A gente, quando entra para o espiritismo, eu passei por isso. Vou falar por mim e por alguns que eu vi. Não vou falar por todos que eu sei. Cada um tem sua reação. Mas eu me empolguei. Né? Puxa, um negócio legal, as verdades estão ali e tal. E nessa empolgação, às vezes a gente quer converter os outros. Quer converter. A gente não conhece Kardec, não estudou Kardec, mas está animado. E se tivesse estudado Kardec está bem claro na introdução do Livro dos Espíritos, né? Aquela questão, né? O espiritismo é uma convicção pessoal. Eu quero ser espírita. Estou preparado para ser. Já estou pronto para receber. Né? É a mesma coisa aqui que Jesus fez. Vá lá dentro do pessoal do judaísmo que estão mais preparados para receber, para aceitar essas ideias. Mas voltando agora à questão do espiritismo, o André Luiz tem uma página, acho que semana que vem eu vou colocar ela aí para a gente ler, e fala sobre isso. Essa nossa empolgação, eu não vou nem falar mais sobre a página, essa nossa empolgação na doutrina espírita. Não vou falar mais nada, porque senão perde a graça, né? Deixar para a semana que vem. Então é isso aí, as instruções foram essas. Então, vamos entender que a página fala alguma coisa também sobre isso. Não adianta. O gentil aqui representa o quê?
Não é que seja bem isso, mas a representação nós podemos botar o quê? Como materialista. Eles eram politeístas, alguns nem tinham deuses, não acreditavam em deuses nenhum, etc. Podemos colocar como os materialistas. Não estavam ainda pronto, preparados para receber a boa nova. Estavam assim, receptivos. Não tinham entendimento. Aquele básico. É isso. Eu falo básico, porque na bodas de Caná, quando o pessoal bebe o vinho que foi transformado água em vinho, e todo mundo fala, poxa vida, por que servir esse vinho agora? Esse vinho é melhor do que o que foi servido primeiro. Geralmente se servia o vinho bom primeiro, para depois que o cara estivesse bêbado, serviu o ruim. O cara estava bebendo, já bebia. Mas na figuração do negócio aí, é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Porque servir esse vinho agora, ele está melhor que o vinho que nós tomamos primeiro. Né? Então, é isso aí. Eles já tinham esse conhecimento, eles já podiam suportar essas novas mensagens, essas novas ideias, esse novo pensamento. Apesar que muitos não seguiram, mas muitos seguiram. A gente vê na literatura espírita, muito judeu, né, virou cristão, mas muito mesmo, independente de milagre, isso e daquilo, mas muitos mesmo. Alguém quer falar? Bom, Elisa, vale a pena continuar? Falta 3 minutos. Dá para ler o item 9, né? Não sei, deixa eu ver o tamanho do item 9. Não, vamos ler o item 9, é pequenininho. Tá. Item 9. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade toda. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdenhem da conversão deles, o que nada teria de caridoso. É que os judeus, que já acreditavam no Deus uno e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra. Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, ide semear em terreno já arroteado. Saiba que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. É isso aí, é o que nós estamos, né, vamos ler agora no Paulo e Estevão, que agora os apóstolos vão se sentir sufocados em Jerusalém, né? E principalmente após a conversão. O próprio Saulo, né, já começou a se sufocar. Depois, após a conversão do Saulo para o Paulo também, nossa Senhora. E eles vão sair, né? Eles chamam de diáspora, né? Vão sair para fora de Jerusalém. E vão fazer esse trabalho junto ao paganismo, junto aos gentios, né? Tudo isso há um planejamento do alto. Né? Mas, mesmo assim, o que acontece? O pagão estava lá, vendo aquele tumulto que Jerusalém era um lugar meio tumultuado. Aquilo, apesar que não tinha internet na época, devia ter muito, né? Pô, estive lá, aconteceu isso, eu vi isso. Um levava uma noticiazinha bem suave, demorava a chegar, mas chegava em alguém. E muita coisa da Boa Nova, estão perseguindo gente, porque é um tal de Jesus, um carpinteiro. Já ia levando a sementinha. Vem plantando, chegando a alguma coisa. Quando o próprio Saulo sai, alguma coisinha já tinha plantada.
E os apóstolos foram, cada um para um lado, nós sabemos disso, né? Cada um foi, João foi para Éfeso, né? Filipe foi, não me lembro para onde, cada um foi espalhando, espalhou no Bartolomeu, né? Cada um foi para os seus lugares, né? E continuou o trabalho que Cristo pediu eles no início. Bom, é isso aí. Querem alguém comentar alguma coisa? Vamos começar a partir do item 10, semana que vem. Tudo bem? 11/9 dessa semana que vem. Já está acabando o ano. Eu falei isso há poucos dias atrás. Está acabando o ano.